Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Darlene Kids e é um prazer compartilhar as histórias da Bíblia, o livro de Deus. Então, na semana passada, no vídeo anterior, nós compartilhamos sobre Noé, como Deus mandou ele construir um grande barco e o Senhor também fez a promessa de que nunca mais o mundo seria destruído com água. Lembra? Se você não ouviu essa história, se você não viu, vai lá, escute essa história, que é uma história maravilhosa. E o Senhor também abençoou a Noé, e o Senhor disse: tenha muitos filhos e o que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Então, os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Então, o que aconteceu, né? Que foram se multiplicando e havia muitas pessoas na terra. Noé, ele andava com Deus, como Enoque, como Sete, mas ele não era perfeito. Ele não era uma pessoa perfeita. Era a pessoa também que fazia coisas erradas também. Mas de uma coisa, eles reconheciam que só existia um único Deus vivo e verdadeiro. Eles acreditavam, eles sabiam, conheciam que esse Deus amoroso, o Criador do universo, que fez os céus, que fez a terra, né? O Senhor, ele é eterno. Você está vendo aqui esse símbolo? Esse círculo, ele não tem começo e não tem fim. Assim é o nosso Deus, ele é eterno. Ele existiu e sempre existirá. E esse Deus também é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus também que castiga também o pecado, né? Mas acima de tudo, ele é amoroso, ele é um Deus de amor, que ele te ama muito. E esse Deus que te ama muito, ele está preparando, não é? Um lindo lugar para os seus filhos, que é o céu, a casa de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós devemos adorar. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então, a Noé adorava a Deus, né? Mas o que aconteceu? As pessoas que foram crescendo, os descendentes, eles foram querendo fazer a sua própria vontade, né? E então essas pessoas queriam recriar Deus em alguém, talvez construindo um Deus de pedra, de barro, de madeira. E essas pessoas começaram a adorar outros deuses. Quando que a palavra de Deus diz que devemos adorar somente ao Senhor. Que coisa triste estava acontecendo ali. Essas pessoas estavam esquecendo do Deus vivo e verdadeiro. Mas não somente isso. A Bíblia diz que um dia, lá na planície de Seá, muitos deles estavam ali reunidos, porque eles falavam somente uma língua, é o que diz a Bíblia. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras, ou seja, só tinha uma língua. Por exemplo, hoje algumas pessoas falam inglês, português, espanhol, alemão, lá só falavam uma língua. E todos viviam ali, todos compreendiam uns aos outros. Um dia, então, esses homens se reuniram lá em Siná, certo? Esses homens se reuniram e eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos construir uma grande torre. Vamos construir uma grande torre. Nós vamos também fabricar tijolos, certo? Vamos fabricar, queimar bastante tijolos, porque nós vamos construir uma torre que chegue até os céus. Era isso que eles estavam imaginando. E também eles disseram o seguinte: olha, nós ficaremos famosos e não seremos espalhados por toda a terra. Então eles queriam construir uma torre que chegasse lá perto do céu, na imaginação deles, né? E eles queriam então ficar somente ali, não se espalhar. Mas olha só, aquilo que eles estavam fazendo estava errado, porque Deus tinha dito que era para se espalhar. Então, aquelas pessoas estavam querendo fazer a sua própria vontade. Eles não queriam fazer o que Deus disse exatamente. Então, quando eles estavam fazendo isso, né, querendo fazer a sua própria vontade, a palavra do Senhor nos diz aqui, lá no livro de Isaías, certo? No livro de Isaías, olha só,
que diz a palavra de Deus. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que faz com que ele se esconda de vocês e não atenta às suas orações. Então, Deus disse que eles estavam assim, separados, porque eles estavam querendo fazer a própria vontade deles. E sabe, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade e não queremos fazer a vontade de Deus, a Bíblia chama isso de pecado, né? Que são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês essa figura aqui, né? O outro tá querendo brincar sozinho lá, não quer repartir. Então, quando você às vezes fica ali com raiva, toma o brinquedo do outro, não quer repartir o brinquedo com o outro, isso é pecado diante de Deus. Ou então você vai lá, pega, esconde as coisas do colega, ou a mamãe disse que você não pode mexer nisso, você vai e mexe, isso você está pecando. E o pecado, ó, faz com que você fique longe de Deus, como a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz aqui, certo? Então, mas olha só, eu e você, nós nascemos no pecado, querendo fazer a nossa vontade. Mas Deus, ele providenciou uma solução, certo? O Senhor, Deus providenciou uma solução para que um dia você pudesse ter a certeza de um dia ir morar com o Senhor lá no céu. Ele mandou seu Filho, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que derramou seu sangue. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Isaías. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu numa cruz por mim, por você. Ele derramou o seu sangue precioso, como diz aqui o versículo, né? Nós somos, né, curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Então o Senhor Jesus sofreu por mim e por você, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele está vivo, ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para toda pessoa que o receber como Senhor e Salvador. Sabe, aquelas pessoas ali que estavam querendo construir essa torre, que fizeram tijolos, eles não estavam mais pensando em Deus, então eles queriam ficar no mesmo local, falando a mesma língua, e queriam ser assim famosos e tudo, e se esqueceram de Deus. Então eles começaram a construir aquela torre, né? Aquela torre aqui, ó, tentando fazer uma torre que chegasse lá perto de Deus. E sabe como seria o nome daquela torre? Era como se fosse a porta de entrada dos deuses, né? Como eles estavam criando os deuses dele. Então o Senhor viu aquilo. O Senhor viu aquilo, então Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E olha só o que foi que o Senhor disse quando o Senhor viu aquelas coisas aquela torre, né, que os homens estavam construindo. E então o Senhor disse o seguinte: olha só, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Então o Senhor disse: olha, vamos fazer algo, né? Está fazendo essa torre para ficar num só lugar, mas o Senhor os fez dispersar. Sabe o que foi que aconteceu? De repente, o Senhor fez com que eles falassem línguas que eles não entendiam. De repente, um estava conversando lá com o outro e não conseguia entender, né? Que é isso? Que está fazendo com essas coisas todas? Alguns estavam falando em espanhol, outros estavam falando em inglês, outros estavam falando em alemão. Eles não conseguiam entender, né? Outros estavam falando muitas línguas diferentes, era aquela confusão. Eu imagino que uma estivesse lá pedindo um martelo, o outro não estava entendendo. Então talvez criou-se então uma grande confusão, porque o Senhor confundiu a língua deles. E naquele momento que eles tinham que fazer era, se um estava falando português, então esse ia seguir esse outro que falava a mesma língua. Se esse estava falando inglês, então o outro ia seguir que estava falando inglês. E assim eles foram se espalhando, porque o Senhor confundiu o nome, né, a língua deles, na verdade.
Então a cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Que tristeza, não é verdade? Que triste, né? Então pararam de construir aquela torre, pararam de construir aquela grande cidade que eles estavam querendo ficar num só lugar. Então, esse nome babilônico, né, quer dizer porta de entrada para os deuses, deu o nome de Babel, certo? Foi quando o Senhor espalhou as pessoas para vários lugares. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque as pessoas não queriam obedecer à ordem de Deus. As pessoas queriam fazer a sua vontade. E você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido o que Deus diz na sua palavra? Você, criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, obedeça o que Deus diz na sua palavra. E você, criança que ainda não recebeu a Jesus, a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar, ser salvo do pecado, porque todos nós somos pecadores, tá certo? Então, essa foi a história de hoje, a história da Torre de Babel, dos homens querendo fazer a sua própria vontade. Que Deus nos ajude para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Amém? E para finalizar, eu quero mandar um beijo aqui, bem especial para a Lígia, que é amiga da Silvana, para o Levi e o Tiago, que são os filhos da Márcia. Beijo para vocês, né? Muito obrigada porque vocês estão assistindo o canal. E sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem dizer para os seus amigos, podem mandar o link para os seus amigos para que eles possam ouvir as histórias. Eu quero mandar também um beijo para o Natanael, o Tito, o Misael, a Isabela, a Esther Martins. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Então, até o próximo vídeo.